O nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Palavras do Cristo mesmo. Emmanuel vem comentar na lição 174 do livro Pão Nosso. Espiritismo na fé. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina nos mais variados círculos da fé. O espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai, Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo o mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa de Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem com tudo e aceitam as determinações do serviço que fluem do alto serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. É interessante, né, como é que o Emmanuel vem trabalhar, dando o título, Espiritismo na Fé. Ele vem falar assim, o que o Espiritismo trata para a gente? Trata para a gente, em primeiro lugar, da imortalidade da alma, em segundo lugar, da possibilidade da comunicação com aqueles que estão no que eles chamam de além-túmulo, estão do outro lado da vida. Ele vem falar para a gente, isso nunca foi novidade. Ele foi fazer até um roteiro que, ó, desde Moisés recebeu os 10 mandamentos como? Fala diretamente de Deus. Ou tem gente que diz, não foi Deus que se manifestou pessoalmente, mas foi seus prepostos, foram seus prepostos, mas foi uma comunicação espiritual. Fala que Jesus é visto pelos discípulos do Tabor. Quem estava do lado dele? Elias e Moisés. Elias já tinha desencarnado, morrido há mais de 200 anos, se bem que a Escritura fala que ele foi arrebatado, né? Não fala como é que foi o final da vida dele. E Moisés já tinha mais de 4.000 anos, alguns historiadores acham que mais de 2.000, outros mais de 4.000. Enfim, não tem um acordo, né, histórico sobre as datas, mas ambos já haviam desencarnado também. E o colégio apostólico, isso quem relata para a gente é o Evangelho de João, principalmente, conta com mais detalhes sobre os 40 dias que Jesus esteve aqui depois do seu martírio, depois de ter ido para a cruz. O colégio apostólico todo ficou se relacionando com ele depois da morte dele, espiritualmente ali, poucas vezes se materializando mesmo, como aconteceu no caso de Tomé. Aliás, Tomé, quando vai tocar nele, ele fala, não me toque que eu não estou pronto ainda não, espera, agora pode tocar, já estou materializado. Era espírito que ele estava. E depois vem falando dos mártires do circo, que antes mesmo de serem devorados pelos leões, já estavam tendo visões maravilhosas e deixaram algumas dessas visões para a gente. Maomé, Francisco de Assis, Lutero, vem trazer tanto da história mais antiga como da história mais moderna, porque Lutero já está aqui no século XVI para a gente. Enfim, sinais de espíritos se comunicando com a gente e sinais de mensagens, como dizia numa música do Raul Seixas, essas mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar que estão muito ocupados para pensar, mas sempre existiu. E essas mensagens, né, elas chegam até a gente nos dando a certeza de uma coisa: se não acaba a vida, o que tem para o outro lado? O que nos espera do outro lado? E eles falam para a gente, o que nos espera vai de acordo com aquilo que a gente estiver fazendo da nossa vida atualmente. Como é que a gente vai chegar do outro lado da vida? Vai chegar carregado de remorsos, de arrependimentos, de tristezas, ou vai chegar carregado de conquistas? E a doutrina espírita vem nos incentivar o tempo todo, a partir desse princípio, nós não somos
esses homens aqui agora, nós somos espíritos acima de tudo. Aliás, uma coisa que a gente deveria colocar definitivamente na nossa mente é que esse corpo aqui, ele está emprestado para cada um de nós, mas ele vai voltar para a matéria, ele vai entrar num caixão de madeira daqui a pouco e vai entrar em decomposição. E o que eu sou de verdade, preexiste e depois sobrevive também, nós somos espíritos. E essas comunicações aqui que vem falando aqui para a gente no estudo de hoje, vem dando essa prova para cada um de nós. É que as pessoas preferem viver, às vezes, muitas vezes, na cegueira, ou então não se dedicar agora ao lado religioso para poder viver mais os prazeres que a vida material estabelece para a gente. Isso tudo é compreensível, são todas etapas que a gente vai vivendo, mas vai chegar uma hora fatalmente que a gente vai ter que dar uma atenção maior ao que nós somos, a nossa natureza de verdade. Então, o versículo que é pego do Evangelho de Marcos, né? E estes sinais seguirão os que crerem, porque em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. O que ele está querendo falar? Ele está falando desse intercâmbio, né? Quando fala expulsarão os demônios, então parte do princípio, existem espíritos que estão procurando se vingar, estão magoados, ou então estão de maneira gratuita e perseguindo as pessoas. Existem. E como é que se expulsa esse tipo? É evitando o comportamento, é evitando aquilo que vai servir de alimento para cada um deles. E quando falarão novas línguas, está dizendo respeito ao que na igreja o pessoal vai chamar de manifestação do Espírito Santo, outros vão falar de fenômeno de incorporação, cada um vai falar de uma maneira diferente, mas tudo palavras diferentes para significar a mesma coisa. Comunicabilidade, essa possibilidade existe sim, ela é fato, ela é verdade, né? E eles ensinam muito para a gente e ainda mostram para a gente o seguinte, né? Eles falam para a gente vai pegar informação o tempo todo com os espíritos que estão numa condição, né, de felicidade, relativa ou não, mas estão bem no plano espiritual, e vai também pegar informação de espíritos sofredores, e eles vêm falar para a gente, não desprezem as informações trazidas também por espíritos sofredores, porque elas vão estar ensinando muito, que muitas das vezes eles vão justificar o sofrimento deles em atitudes e comportamentos que nós estamos tendo, e a gente começa a pensar, então quer dizer, se eu continuar tomando dessa linha de comportamento, é isso que me espera lá na frente. Então se aprende muito também, se ajuda muito também esses espíritos que estão nesse momento de sofrimento. Então ele bota aqui pra gente, sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo, em todos os lugares. A gente fala sempre isso não significa que você vai ser uma pessoa diferente, coisa nenhuma, né? Quando aparece uma pessoa comentando com a gente sobre o fenômeno de mediunidade, eu estou tendo essa ou aquela experiência, eu falo, estude para você aprender como lidar com isso, e coloca uma coisa na cabeça, você não vai precisar ser fanático religioso, nem mudar a sua vida radicalmente por conta disso, não. Você só tem que aprender a lidar com esse fenômeno e aprender também que se ele existe para você, é porque tem alguma razão. Você coloca ele em utilidade de alguma maneira e continua tendo a sua vida naturalmente. Então eu, quando vou na casa de crianças, de adolescentes, para poder estar fazendo o nosso trabalho também não só de passe, mas também de esclarecimento, a gente fala, você vai poder fazer tudo, você vai poder viajar, vai poder ter seus filhos, vai poder ter momentos de lazer, até porque todos precisamos de momentos de lazer também. Mas vai ter um momento em que você vai acrescentar no seu roteiro também essa dedicação, como eu posso lidar também da melhor maneira com esse fenômeno de estar percebendo os espíritos, mas é uma coisa que não tem para onde correr. Nós estamos numa época, né, que aqueles sinais dos tempos já chegaram. Hoje é muito difícil você encontrar uma família que não tenha pelo menos um médium ostensivo, pessoas que sonhem, pessoas que ouvem os espíritos, que percebem de alguma maneira, que sentem os espíritos. Em todos os lugares você vai encontrar, e cada um vai dar a sua interpretação de acordo com a sua cultura, com a sua religião, mas o fato é que o espiritismo é vida, o espiritismo nunca foi novidade. As pessoas que falam, foi uma doutrina criada por um francês, ele fez o trabalho de codificar, de pegar as informações e reunir no mesmo lugar, separar por assuntos, mas é uma doutrina que, desde que existe ser humano, ela existe também, ela trata de um fenômeno da natureza. Eu estou vendo aqui nesse cenário aqui nas minhas costas, essas nuvens, então tão claro como essas nuvens que estão no céu,
que são os espíritos, são a comunicabilidade dele e a imortalidade da alma. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.